Capítulo 27. Continuação do ministério na Pérea e na Judéia. Na casa de um dos principais fariseus. Em certo sábado, Jesus foi convidado para ir à casa de preeminente fariseu. Um homem atacado de dropsia encontrava-se lá, talvez tenha comparecido na esperança de receber uma bênção, ou possivelmente sua presença fora planejada pelo anfitrião ou por outros, como um meio de tentar Jesus, para que realizasse um milagre no dia santo. O poder de cura de Nosso Senhor estava na mente dos convidados, mesmo que não o tenham insinuado ou sugerido abertamente, pois lemos que Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: ilícito curar no sábado. Ninguém se aventurou a responder. Jesus imediatamente curou o homem. Depois, voltando-se para os presentes, perguntou: qual será de vós o que caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, não tire logo? Os eruditos expositores da lei permaneceram prudentemente silenciosos. Observando a ansiedade dos convivas que tentavam conseguir os melhores lugares à mesa, Jesus instruiu-os quanto a uma questão de boas maneiras, ressaltando não somente a propriedade mas também a vantagem do autodomínio. Um convidado não deve escolher para si mesmo o lugar de honra, pois, se chegar alguém mais importante do que ele, o anfitrião poderá dizer: dá o lugar a este. É melhor tomar um lugar mais modesto, e então, possivelmente, o dono da festa dirá: amigo, senta-te mais para cima. Segue-se a moral, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esta reunião festiva em casa do chefe fariseu contava com a presença de pessoas preeminentes, homens ricos e oficiais, líderes fariseus, eruditos renomados, rabis famosos, e outros da mesma categoria. Observando o distinto grupo, Jesus disse: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Este conselho foi interpretado como uma reprovação, e alguém tentou aliviar o embaraço da situação, exclamando: bem-aventurado que comer pão que é no reino de Deus. O comentário era uma alusão ao grande festival que, segundo o tradicionalismo judeu, devia ser um acontecimento de extraordinária importância na dispensação messiânica. Jesus aproveitou prontamente a circunstância para basear nela a parábola da grande ceia profundamente significativa. Um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A narrativa indica que os convites haviam sido feitos com bastante antecedência, e, no dia da festa, um mensageiro novamente notificou os convidados, como era o costume da época. Embora chamada de ceia, a refeição ia ser suntuosa, ademais, a refeição principal do dia era comumente chamada de ceia. Convidado após convidado declinou de comparecer, dizendo um: rogo-te que me tenhas por escusado, outro: não posso ir. Os assuntos que requeriam o tempo e a atenção daqueles que haviam sido convidados para a festa não eram desonrosos e muito menos pecaminosos, mas permitir, arbitrariamente, que questões pessoais anulassem um compromisso respeitável já aceito era descortesia, desrespeito e até mesmo insulto dirigido àquele que dava a festa. O homem que comprará um campo poderia ter transferido a inspeção, o que acabará de adquirir animais poderia ter esperado um dia para experimentá-los, e o recém-casado poderia ter deixado sua noiva e amigos durante o período da ceia que prometera comparecer.
E óbvio que nenhuma dessas pessoas desejava comparecer. O dono da casa zangou-se justamente. Sua ordem para que fossem trazidos os pobres e os aleijados, os coxos e os cegos das ruas da cidade, deve ter soado para aqueles que ouviam a narrativa do Senhor como uma reminiscência do conselho que ele dera alguns minutos antes a respeito da espécie de hóspedes que um rico deveria convidar, com proveito para sua alma. A segunda ordem para a saída do servo, desta vez por estradas e atalhos fora da cidade, para trazer até mesmo os pobres do campo, indica benevolência infinita e firme determinação por parte do anfitrião. A explicação da parábola foi deixada aos eruditos a quem a história foi dirigida. Certamente, alguns deles iriam perceber seu significado, pelo menos em parte. Os hóspedes, especialmente convidados, eram o povo do convênio, Israel, haviam sido convidados com antecedência suficiente, e por sua própria profissão de fé, de que pertenciam ao Senhor, haviam concordado em participar da festa. Quando tudo estava pronto, no dia designado, foram individualmente convocados pelo mensageiro enviado pelo Pai. Ele estava, naquele momento, no meio deles. Mas o zelo pelas riquezas, a sedução das coisas materiais, e os prazeres da vida social e domésticos haviam absorvido, e pediam para ser dispensados, ou irreverentemente declaravam que não compareceriam, que não podiam ir. E então, o alegre convite deveria ser levado aos gentios, que eram considerados espiritualmente pobres, aleijados, coxos e cegos. E mais tarde, até os pagãos de além fronteiras, estranhos aos portões da cidade santa, seriam convidados para a ceia. Estes, surpresos diante da convocação inesperada, hesitaram, até que, através de uma insistência bondosa, e de uma demonstração eficiente de que estavam realmente incluídos entre os convidados, se sentiriam constrangidos ou compelidos a comparecer. A possibilidade de alguns convidados descorteses chegarem atrasados, após terem atendido a afazeres mais absorventes, é indicada nas palavras finais do Senhor, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O preço. Como acontecerá na Galiléia, assim também na Pérea e na Judéia, grandes multidões acorriam logo que ele aparecia publicamente. Quando certa vez um escriba se havia apresentado para ser seu discípulo, oferecendo-se para ir aonde quer que o mestre indicasse, Jesus citara a abnegação, a privação e o sofrimento como inerentes ao serviço devotado. O resultado foi que o entusiasmo do homem logo se desvaneceu. E assim, agora, Jesus aplicava um teste de sinceridade à multidão ansiosa. Ele teria somente discípulos genuínos, não entusiastas de um dia, prontos para desertar a sua causa quando mais necessários fossem os esforços e os sacrifícios. Assim ele separou o povo: se alguém vier a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O ódio literal pela própria família não foi especificado como condição essencial do discípulo, e, sem dúvida, o homem que se entrega à ira ou qualquer outra paixão maligna, precisa de arrependimento e transformação. O princípio básico era a preeminência do dever para com Deus sobre as exigências pessoais ou familiares por parte daqueles que assumiam as obrigações de discípulo. Como indicou Jesus, é uma questão de bom senso considerar-se o custo antes de se entrar em um grande empreendimento, mesmo em questões comuns. Um homem que deseja construir, digamos, uma torre ou uma casa, tenta determinar, antes de iniciar o trabalho, quais serão as despesas. Caso contrário, ele poderá não ter condições para ir além do alicerce, e então, não apenas ele sofrerá prejuízo, pois a estrutura inacabada não terá qualquer utilidade, mas também o povo se rirá dele pela sua falta de previsão. Assim também um rei, encontrando seu reino ameaçado por invasores hostis, não corre ao combate temerariamente, primeiro tenta certificar-se da força do inimigo, e depois, se as chances contra ele forem muito grandes, envia mensageiros para negociar a paz. Assim, pois, disse Jesus ao povo que o rodeava: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele esperava de todos os que entrassem para o seu serviço uma devoção abnegada. Não queria que qualquer de seus discípulos se tornasse como o sal que se estraga, sem sabor e inútil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Salvação para publicanos e pecadores. Parábolas ilustrativas. Os fariseus da Galiléia haviam intolerantemente criticado Jesus pelo seu ministério amigável e útil entre os publicanos e os que se lhes associavam,
e que eram depreciativamente classificados em conjunto como publicanos e pecadores. Ele replicara estas maledicências inclementes dizendo que um médico é mais necessitado por aqueles que estão doentes, e que ele próprio viera para chamar os pecadores ao arrependimento. Os fariseus da Judéia fizeram uma queixa semelhante, e tornaram-se particularmente virulentos, quando viram que todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo. O Senhor enfrentou essas murmurações apresentando um número de parábolas, que tinham por fim demonstrar o dever de tentar se recuperar os perdidos, e a alegria do sucesso em tal esforço divino. A primeira da série foi a da ovelha perdida, que foi por nós considerada em relação a um discurso anterior de instrução aos discípulos da Galileia. Sua aplicação no caso presente, entretanto, é um pouco diferente daquela de sua primeira apresentação. A lição, nessa ocasião posterior, foi dirigida aos fariseus e escribas egoístas, que personificavam a teocracia, e cujo dever obrigatório deveria ter sido cuidar dos desviados e perdidos. Se os publicanos e pecadores, que esses eclesiásticos desprezavam de maneira tão geral, fossem tão ruins quanto afirmavam, se tivessem rompido os caminhos estreitos da lei e se tornado, de certa forma, apóstatas, seriam justamente aqueles em direção a quem as mãos auxiliadoras do serviço missionário deveriam ser estendidas em primeiro lugar. Em nenhum caso de crítica farisaica, ou denúncia aberta a esses publicanos e pecadores, encontramos Jesus defendendo seus supostos caminhos iníquos. Sua atitude em relação a esses enfermos espirituais era a de um médico devotado. Sua preocupação por essas ovelhas desviadas era a de um pastor amoroso, cujo principal desejo era encontrá-las e levá-las de volta ao redil. E isso, nem a teoria como sistema, nem seus oficiais, como ministros individuais, chegaram ao menos a tentar. O pastor, ao encontrar a ovelha que estava perdida, não pensa, no momento, em reprimenda ou punição, ao contrário, achando-a, a põe sobre os ombros, gostoso. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Uma aplicação direta da parábola aparece na declaração concisa do Senhor aos fariseus e escribas: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eram eles os 99 que presumiam não se ter desviado, sendo os justos que não necessitam de arrependimento? Alguns leitores parecem aprender esta ponta de justo sarcasmo nas palavras conclusivas do Mestre. Na primeira parte da história, o próprio Senhor aparece como pastor solícito, e é clara a implicação de que o exemplo que dá deveria ser imitado pelos líderes teocráticos. Tal concepção coloca os fariseus e escribas na posição de pastores, em vez de ovelhas. Ambas as explicações são sustentáveis, e as duas têm valor por retratar o status e o dever dos servos confessos do Mestre em todas as épocas. Sem interromper a narrativa, o Senhor passou da história da ovelha perdida para a parábola da dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entre esta parábola e a da ovelha perdida existem certas diferenças notáveis, embora a lição de cada uma seja, de forma geral, a mesma. A ovelha desgarrara-se por sua própria vontade, a moeda havia sido derrubada, e portanto fora perdida em consequência de desatenção ou descuido culposo por parte de seu possuidor. A mulher, descobrindo sua perda, enceta uma busca diligente, varre a casa, e talvez descubra cantos sujos, recessos empoeirados, teias de aranha, que havia ignorado em sua autocomplacência como dona de casa convencional, aparentemente limpa. A busca é recompensada pela recuperação da moeda perdida, e é incidentalmente benéfica para a limpeza de sua casa. A alegria que sente é como a do pastor que volta para casa com a ovelha uma vez perdida, mas agora recuperada, sobre os ombros. A mulher que, por falta de cuidado, perdeu a moeda preciosa, pode representar a teocracia da época, e a Igreja como instituição, em qualquer época, e as moedas de prata, todas genuínas peças do reino, contendo a imagem do grande rei, são as almas entregues aos cuidados da Igreja. As peças perdidas simbolizam as almas que são negligenciadas, e pelo menos por algum tempo, perdidas de vista pelos ministros autorizados do Evangelho de Cristo.
Essas convincentes ilustrações foram seguidas por outra ainda mais rica em imagem, e mais impressionantemente elaborada em detalhes. É a inesquecível parábola do filho pródigo. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E, saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-mo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha-se perdido, e achou-se. A exigência do filho mais jovem, de que lhe fosse entregue uma parte do patrimônio enquanto seu pai ainda vivia, é um exemplo de deserção deliberada e pouco filial. Os deveres de cooperação familiar se lhe haviam tornado desagradáveis, e a sadia disciplina do lar passará a ser fatigante. Ele estava determinado a quebrar todos os laços familiares, esquecido daquilo que o lar havia feito por si, e da dívida de gratidão, e do dever a que estava moralmente obrigado. Dirigiu-se a um país distante, e, como pensava, fora do alcance da influência disciplinar do pai. Teve sua dose de vida luxuriante, de indulgência desenfreada e de prazer pecaminoso, e em tudo isso gastava as forças do corpo e da mente, esbanjando os recursos do pai, pois o que receberá, lhe fora dado como concessão e não como atendimento de qualquer exigência legal ou justa. A adversidade alcançou-o e provou ser um veículo do bem mais eficiente do que o tinha sido o prazer. Viu-se reduzido à condição mais baixa e mais desprezível, como guardador de porcos, trabalho esse que, para um judeu, era o extremo da degradação. O sofrimento fez com que voltasse a si. Ele, o filho de pais honrados, estava alimentando porcos e comendo com eles, enquanto os servos de sua casa tinham boa comida em abundância, e até de sobra. Compreendeu não apenas sua tolice abjeta, abandonando a mesa farta de seu pai para comer com porcos, mas também o erro de sua deserção egoísta. Ele não sentia apenas remorsos, mas também arrependimento. Pecara contra o pai e contra Deus. Retornaria, confessaria seu pecado e pediria, não para ser readmitido como filho, mas que lhe fosse permitido trabalhar como empregado. Tendo tomado essa resolução, não se deteve, mas imediatamente começou a empreender a longa viagem de volta ao lar e ao pai. O pai teve conhecimento da aproximação do filho pródigo, e correu ao seu encontro. Sem uma palavra de reprovação, o pai amante abraçou e beijou o filho transviado, agora arrependido, que, dominado por essa afeição imerecida, humildemente admitiu seu erro,
e tristemente confessou que não era digno de ser conhecido como filho de seu pai. É digno de nota o fato de que nesta confissão contrita, não pediu para ser aceito como empregado como resolvera fazer. A alegria do pai era demasiado sagrada para ser estragada dessa forma, agradaria mais ao pai colocando-se de maneira irrestrita à sua disposição. O traje áspero da pobreza foi substituído pelo melhor manto, um anel foi colocado em seu dedo, como marca de readmissão. Sapatos mostravam a restauração do lugar de filho, e não de empregado. O coração rejubilante do pai podia exprimir-se apenas em atos de bondade abundante. Uma festa foi preparada, pois não era ele o filho, uma vez considerado morto, e agora vivo? O perdido não havia sido novamente encontrado? Até aqui, a história apresenta uma relação de íntima analogia com as duas parábolas que a precederam no mesmo discurso. A parte seguinte introduz um outro simbolismo importante. Ninguém havia reclamado quando da recuperação da ovelha transviada e da moeda perdida. Os amigos se haviam regozijado com os proprietários, em cada caso. Mas a felicidade do pai pelo retorno do filho pródigo foi interrompida pelos protestos queixosos do primogênito. Este, aproximando-se da casa, observara as evidências de alegria festiva, e, ao invés de entrar, como era seu direito, perguntara a um dos servos a causa daquele júbilo incomum. Ao ter conhecimento de que seu irmão voltará e de que o pai preparara uma festa para celebrar o acontecimento, o filho mais velho zangou-se, e, com maus modos, recusou-se a entrar, mesmo depois de seu pai ir ter com ele e lhe pedir que o fizesse. Citou sua própria fidelidade e devoção ao trabalho rotineiro da fazenda, cuja excelência o pai não contestou, mas o herdeiro repreendeu o pai por nunca lhe ter dado ao menos um cabrito para alegrar-se com seus amigos, enquanto agora que o filho transviado e gastador retornará, o pai até matara para ele um novilho cevado. É significativo o fato de o filho mais velho designar o penitente como esse teu filho, e não como meu irmão. O primogênito, ensurdecido pela ira egoísta, recusou-se a entender a garantia afetuosa: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, e com o coração endurecido pelo ressentimento, permaneceu impassível diante da emocionada explosão de amor. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não existe justificativa para exaltarmos a virtude do arrependimento por parte do filho pródigo acima dos serviços fiéis e constantes de seu irmão, que permanecerá em casa, atento aos deveres dele requeridos. O filho devotado era o herdeiro, o pai não menoscabou seu valor, nem lhe negou seus méritos. O desagrado pelo regozijo causado pela volta do irmão foi uma exibição de falta de liberalidade e mesquinhez. Mas, dos dois irmãos, o mais velho era o mais fiel, fossem quais fossem seus pequenos defeitos. O ponto especial ressaltado pelo Senhor em sua lição, ligava-se às suas fraquezas egoístas e descaridosas. Os fariseus e escribas, a quem foi dirigida esta obra-prima de incidente ilustrativo, devem ter tomado para si sua aplicação pessoal. Eles haviam sido tipificados pelo filho mais velho, laboriosamente atento à rotina, trabalhando dura, metódica e automaticamente nos multifários serviços do campo, sem qualquer interesse que não fosse o seu próprio, e relutantes em receber de braços abertos um publicano ou um pecador arrependido. De tais, apartavam-se, esses poderiam ser para o pai indulgente e magnânimo esse teu filho, mas para eles, nunca um irmão. Não lhes importava quem, ou quantos se perdessem, desde que o retorno de pródigos penitentes não perturbasse sua herança e posse. Mas a parábola não era apenas para eles. Ela constitui, para todas as épocas, uma dádiva viva e perene de doutrinação sadia e alimento para a alma. Nenhuma palavra aparece para justificar ou desculpar o pecado do filho pródigo, pois quanto a isto, o pai não podia encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância, mas pelo arrependimento do pecador e contrição de sua alma, Deus e as hostes celestiais se rejubilaram. As três parábolas que aparecem no registro escriturístico como partes de um discurso contínuo são unânimes em retratar a alegria reinante nos céus com a recuperação de uma alma que era contada entre as perdidas, seja essa alma simbolizada por uma ovelha que se transvia, uma moeda que cai, sem ser vista, em consequência de incúria da dona, ou um filho que, deliberadamente se aparta do lar e do céu. Não há justificativa para a suposição de que um pecador arrependido deve ter precedência sobre uma alma justa que resistiu ao pecado, se tal fosse o procedimento de Deus. Então Cristo, o único homem sem pecado,
seria sobrepujado na estima do Pai pelos ofensores regenerados. Embora seja indefensavelmente ofensivo como é o pecado, o pecador ainda é precioso aos olhos do Pai, pela possibilidade de seu arrependimento e volta à retidão. A perda de uma alma é algo muito real e muito grande para Deus. Ele sofre e se aflige por ela, pois sua vontade é que ninguém pereça. Os discípulos instruídos por meio de parábolas. Dirigindo-se mais diretamente aos discípulos presentes, que nesta ocasião provavelmente abrangiam, além dos apóstolos, muitos crentes, inclusive mesmo alguns publicanos, Jesus proferiu a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar, não posso, de mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. As três parábolas precedentes apresentam suas lições por meio de íntima analogia e similaridades, essa ensina por meio de contraste de situações. O administrador da história era o agente autorizado de seu empregador, possuindo o que chamaríamos de documento legal para agir em nome do patrão. Ele foi chamado para prestar contas em consequência de uma denúncia sobre seu desperdício e falta de cuidado. O administrador não negou sua culpa e imediatamente foi notificado de que seria despedido. Um tempo considerável seria requerido para preparar as contas antes de passar o cargo ao seu sucessor. Nesse intervalo, durante o qual ainda possuía autoridade, resolveu usar tanto quanto possível para seu próprio proveito, embora prejudicando ainda mais os interesses de seu amo. Ele considerou o estado de dependência em que logo ficaria. Sendo gastador e extravagante, não economizara nada de seus rendimentos, esbanjará o próprio dinheiro e o de seu senhor. Sentia que não estava apto para o trabalho braçal, e se envergonharia de pedir, especialmente na comunidade onde havia sido um gastador pródigo e uma pessoa de influência. Com o fim de colocar outros em posição de lhe dever uma obrigação, de forma que quando desempregado pudesse mais efetivamente apelar para eles, chamou os devedores de seu senhor e autorizou-os a mudarem suas calções, escrituras de venda ou promissórias, de maneira a mostrar uma dívida grandemente diminuída. Defraudou seu empregador e enriqueceu os devedores através dos quais esperava ser beneficiado. Muitos de nós nos surpreendemos ao saber que o amo, tendo conhecimento do que o seu previdente, embora egoísta e desonesto administrador havia feito, lhe perdoou a ofensa e o elogiou pelo seu planejamento, porque se houver atiladamente, como diz nosso texto, ou porque agira prudentemente como vários estudiosos afirmam ser a melhor tradução. Definindo a moral da parábola, Jesus disse: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O propósito de Nosso Senhor era mostrar o contraste entre o cuidado, consideração e devoção de homens ocupados em afazeres terrenos lucrativos, e o pouco entusiasmo de muitos que afirmam estar buscando as riquezas espirituais. Homens preocupados com as coisas do mundo não negligenciam as provisões para o futuro, e frequentemente se esforçam, de maneira pecaminosa, para acumularem abundância, enquanto os filhos da luz, ou aqueles que acreditam que a riqueza espiritual está acima de todas as possessões mundanas, são menos vigorosos, prudentes, ou sábios. Por riquezas da injustiça, ou mamon da iniquidade, como aparece na versão inglesa, podemos entender riquezas materiais e coisas mundanas. Embora muito inferior aos tesouros do céu, o dinheiro, ou o que ele representa, pode ser o meio de realizar o bem, e de ajudar a cumprir os propósitos de Deus.
O conselho de Nosso Senhor foi utilizar Mamon em boas obras, enquanto ele durar, pois algum dia poderá faltar, e somente os resultados alcançados pelo seu uso perdurarão. Se o administrador iníquo, quando expulso da casa de seu patrão por causa de sua desonestidade, pode esperar ser recebido nos lares daqueles a quem favoreceu, quão mais confiantemente aqueles que se dedicam genuinamente ao bem, podem esperar ser recebidos nas mansões eternas de Deus. Isto parece ser parte da lição. Não foi a desonestidade do administrador que a lição exaltou, entretanto, sua prudência e previsão foram elogiadas, pois, embora aplicando mal o dinheiro do patrão, aliviou os devedores. E, fazendo, não ultrapassou seus poderes legais, pois ainda era o administrador, embora fosse moralmente culpado de malfeitoria. A lição pode ser resumida desta forma: faça uso de sua riqueza de maneira a garantir amigos no futuro. Seja diligente, pois o dia em que pode fazer uso de suas riquezas terrenas logo passará. Aprenda até mesmo com os desonestos e com os iníquos. Se eles são tão prudentes, de forma a armazenar provisões para o único futuro de que cogitam, quanto mais vós, que acreditais em um futuro eterno, deveis armazenar provisões para esse futuro. Se não aprenderdes a aplicar sabedoria e prudência no uso de iníquo mamon, como vos poderão ser confiadas riquezas mais duradouras? Se não aprenderdes a usar apropriadamente a riqueza de outra pessoa, que está sob vossa administração, como podeis esperar alcançar sucesso no cuidado de uma grande riqueza que poderá vir a pertencer-vos? Imitai o administrador injusto e os amantes de Mamon, não em sua desonestidade, cupidez e acúmulo ávaro de riquezas que são apenas transitórias, mas no seu zelo, previdência e previsão para o futuro. Ademais, não deixeis que a riqueza se transforme em vosso senhor, mantende-a no seu devido lugar, como servo, pois nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Enfrentando o escárnio dos fariseus, outra parábola ilustrativa. Os fariseus, que eram gananciosos, ou mais precisamente amantes do dinheiro, ouviram as instruções que acabamos de considerar, dadas aos discípulos e abertamente zombaram do mestre e da lição. Que sabia esse Galileu, que nada possuía além das roupas que usava, a respeito de dinheiro e da melhor maneira de administrá-lo? A resposta de Nosso Senhor às suas palavras de escárnio foi uma condenação ainda maior. Eles conheciam todos os truques do mundo de negócios, e podiam superar o mordomo infiel em manipulações astuciosas, e ainda com tanto sucesso se justificavam diante dos homens, que davam a todos a impressão de que eram honestos e íntegros. Também ostentavam um certo tipo de simplicidade, franqueza e abnegação, exteriormente declarando sua superioridade sobre os saduceus, amantes da luxúria. Haviam se tornado arrogantemente orgulhosos de sua humildade, mas Deus conhecia o seu coração, e as características de personalidade, e as práticas das quais mais se ufanavam, eram uma abominação à sua vista. Eles se apresentavam como guardiães da lei e expositores dos profetas. A lei e os profetas haviam vigorado até o tempo de João Batista, a partir de quando o evangelho do reino fora pregado, ansiando o povo por entrar nele, embora a teocracia lutasse fortemente para evitá-lo. A lei não for invalidada, seria mais fácil que o céu e a terra passassem, do que um tio da lei deixasse de ser cumprido, mas aqueles fariseus e escribas haviam tentado anular a lei. Na questão do divórcio, por exemplo, eles, com suas adições ilegais e falsas interpretações, passaram a tolerar até mesmo o adultério. Como lição adicional, o mestre proferiu a parábola do rico e de Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males,
e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Um mendigo enfermo é honrado com um nome, o outro é simplesmente designado de certo homem rico. Os dois são apresentados como extremos de contraste entre a riqueza e a penúria. O rico estava vestido com as roupas mais luxuosas, púrpura e linho finíssimo, e seu alimento diário era uma festa suntuosa. Lázaro fora levado aos portões do palácio do rico, e deixado lá, um mendigo desamparado, com o corpo coberto de feridas. O rico era servido por empregados prontos a atender ao seu menor desejo. O pobre, junto ao portão, não tinha companheiros nem servos, exceto os cães que, como ele próprio, esperavam pelos restos da mesa do rico. Tal era a situação dos dois na vida. Uma mudança abrupta de cena mostra os mesmos dois do outro lado do véu, que paira entre esta vida e o além-túmulo. Lázaro morrera, não é feita menção do seu enterro, seu corpo ferido provavelmente fora atirado numa vala comum, mas anjos levaram seu espírito imortal ao paraíso, o lugar de descanso dos abençoados e comumente conhecido, na linguagem figurativa dos rabis, como o seio de Abraão. O rico também morrera, seu enterro, sem dúvida alguma, fora suntuoso, mas não lemos sobre quaisquer anjos recebendo seu espírito. No inferno, levantou os olhos e viu à distância Lázaro, em paz, namorada de Abraão. Como judeu, o homem frequentemente se vangloriara de ter Abraão por pai, e agora, o espírito infeliz apelava para o patriarca da sua raça, chamando de pai Abraão, e pedia-lhe apenas a graça de uma simples gota d'água sobre os lábios crestados, e suplicou que Lázaro, o antigo mendigo, lhe a trouxesse. A resposta elucidou certas condições existentes no mundo espiritual, embora, como geralmente acontece no uso das parábolas, a apresentação seja grandemente figurativa. Chamando o pobre espírito atormentado de filho, Abraão fê-lo recordar todas as coisas que guardara para si na terra, enquanto Lázaro era um mendigo negligenciado e sofredor, junto aos portões de seu palácio. Agora, pela aplicação da lei divina, Lázaro receberá a recompensa, e ele, a retribuição. Ademais, era impossível atender ao seu pedido, pois entre a morada dos justos, onde descansava Lázaro, e a dos iníquos, onde ele sofria, está posto um grande abismo, e a passagem entre os dois é interditada. O pedido seguinte, do miserável sofredor, não foi totalmente egoísta. Em sua angústia, lembrou-se daqueles de quem se separara pela morte, ansioso de salvar seus irmãos do destino que encontrara, e suplicou que Lázaro fosse mandado de volta à terra para visitar o lar ancestral, e avisar os irmãos egoístas, luxuriosos, e ainda mortais, sobre o terrível fim que os esperava, caso não se arrependessem e se reformassem. Talvez houvesse nesse pedido uma insinuação de que, se ele tivesse sido suficientemente avisado, teria agido melhor e escapado ao tormento. Quando lhe foi dito que tinham as palavras de Moisés e dos profetas, às quais deveriam obedecer, replicou que se alguém do mundo dos mortos os visitasse, certamente se arrependeriam. Abraão respondeu que, se não davam ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Em qualquer tentativa para interpretar a parábola como um todo, ou para aplicar definitivamente qualquer de suas partes, devemos-nos lembrar de que a mesma foi dirigida aos fariseus como repreensão instrutiva pelo escárnio e mofa com que haviam recebido o aviso do Senhor a respeito dos perigos que acompanhavam a servidão a Mamom. Jesus empregou na parábola metáforas judaicas, e uma tal imagem retórica, que atingiria os expositores oficiais de Moisés e dos profetas da maneira mais direta. Embora, como prática, seja extremamente parcial deduzir princípios doutrinários de incidentes parabólicos, não podemos admitir que Cristo ensinasse algo falso mesmo em parábola, e, portanto, aceitamos como verdadeiro o retrato das condições no mundo dos espíritos.
que os justos e os injustos habitam separadamente durante o intervalo entre a morte e a ressurreição, é claro. O paraíso, ou, como os judeus gostam de designar o local abençoado, seio de Abraão, não é o lugar da glória final, assim como o inferno ao qual foi confiado o espírito do homem rico, não é a habitação última dos condenados. As obras dos homens, entretanto, seguem-nos nesse estado preliminar ou intermediário, e os mortos certamente descobrirão que sua morada é aquela para a qual se qualificaram quando estavam na carne. O destino do rico não foi uma consequência da riqueza, nem o descanso concedido a Lázaro resultado de sua pobreza. A falha em usar sua fortuna dignamente, e a satisfação egoísta pelos prazeres sensuais das coisas terrenas, de forma a excluir qualquer preocupação pelas necessidades ou privações de seus semelhantes, fez com que um fosse condenado, ao passo que a paciência no sofrer, a fé em Deus e uma vida íntegra, que está subentendida, embora não expressada, garantiu a felicidade do outro. A autossuficiência orgulhosa do rico, que não sentia falta de nada que o dinheiro pudesse fornecer, e que se conservava alheio às necessidades e sofrimentos do próximo, foi o seu pecado dominante. A indiferença dos fariseus, da qual na verdade se orgulhavam, como indica seu próprio nome que significa separatistas, foi dessa maneira condenada. A parábola ensina a continuação da existência individual após a morte, e a relação de causa e efeito entre a vida que a pessoa leva na mortalidade e o estado que a espera na vida futura.